A paz do Senhor, irmã do canal Maranata, Maranata. Eu queria contar um pouco sobre a bondade de Deus da minha vida e o plano que Ele traçou para que eu viesse para a sua presença e como Ele libertou o meu esposo e me deu uma família abençoada. Eu moro no Ceará, moro aqui, mas nasci em Pentecostes, numa pequena localidade a pouco tempo de Fortaleza. Nasci num lar muito humilde e problemático. Minha mãe era uma mulher sofredora. 12 filhos minha mãe teve. E a vida era muito difícil. Isso porque meu pai também era muito problemático. Meu pai bebia, tinha outras mulheres. Às vezes, ele chegava até a bater na minha mãe por causa disso. Eu me lembro de dias em que meu pai brigava tanto com minha mãe que eu saía de casa e ia procurar dormir na casa de amigas minhas. Eu tinha amigas cujas mães eram comadres da minha mãe. Gostavam muito de mim, então quando a coisa ficava feia lá em casa, eu corria para a casa delas. Além do mais, a gente era acostumado com isso, porque nossa casa só tinha 3 cômodos e éramos 12 filhos, com meus pais, 14 pessoas. Então era costume da gente, quando chegava à noite, ir procurar lugares para dormir. Meus irmãos iam para a casa dos meus tios, que ficava ali perto, ou então para a casa dos meus avós. E a gente vivia assim. Por causa das dificuldades, meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo. Alguns nem terminaram a escola. Minhas irmãs procuraram também trabalhar para sair de casa cedo. Algumas procuraram casamento para escapar da miséria. Eu também saí de casa cedo. Vim muito nova trabalhar em Fortaleza, procurando novas oportunidades, procurando fugir da dificuldade, porque onde eu morava não havia trabalho para mim. Quando vim para cá, comecei a trabalhar em casas de família. Vim indicada por pessoas que me conheciam, amigas da minha mãe. E foi assim que eu conheci muita gente boa e muita gente ruim. Em algumas casas eu era bem tratada, comia à vontade, etc. E em outras casas eu só comia o mínimo, porque a comida era vigiada e regrada. Em algumas casas eu não comia nada. Eu chegava, fazia o meu serviço, ganhava o meu dinheiro e ia embora. Havia lugares em que eu era muito humilhada, mas eu me acostumei com isso. E no meu trabalho também ganhei muitos amigos. E o nome de uma delas era Juliana. Juliana era uma menina da minha idade, que era filha da dona de uma das casas em que eu trabalhava, onde eu fazia faxina uma vez por semana. A Juliana sempre insistia para que eu fosse com ela na igreja evangélica. E tanto ela pediu, tanto insistiu, e ela era tão doce e tão boa comigo, que eu acabei aceitando o convite dela. E foi assim que pela primeira vez eu entrei numa igreja evangélica. E isso porque toda a minha família era católica. Nenhum de nós nunca nem sonhou em entrar numa igreja evangélica. Só que a primeira vez que eu assisti a um culto, para mim, foi traumático. Porque era um culto temático, era o culto da família. E o pastor falou muito sobre família. Falou que família está no coração de Deus, que a família é um projeto de Deus e que Deus ajuda a família, ampara, sustenta. Eu ouvindo aquilo tudo, fiquei me perguntando: onde está tudo isso? Porque eu ficava lembrando da minha família, no interior, passando fome, a embriaguez do meu pai, as vezes que ele traiu a minha mãe, as brigas em casa, porque muitas vezes ele pegava o pouco que ele ainda ganhava para dar para as mulheres da rua. E isso nos revoltava. Meus irmãos, todos separados. Eu derramei muitas lágrimas ali, lembrando disso tudo. E quando eu olhava em volta naquela igreja, eu via famílias unidas, sorrindo. E eu pensava:
Não, este não é o meu lugar, não é a minha realidade. Aqui parece que a vida de todo mundo é perfeita, mas esse Deus não ajudou a minha família. E fiquei ali sentada, no meu lugar, enxugando as minhas lágrimas, disfarçadamente, e torcendo para aquilo acabar logo, para eu poder ir embora. Quando estava saindo da igreja, uma irmã idosa falou comigo, me cumprimentou e disse: "O Senhor te diz, não temas, porque eu te trouxe aqui para te mostrar o meu poder e para te mostrar que eu vou sim te dar uma família." Eu ouvi aquilo, mas não entendi direito. Não sabia que era uma profecia. Ouvi a irmã, disse obrigado, cumprimentei e saí. Saí triste. Eu não conseguia parar de me perguntar por que Deus não ajudou a minha família. Mas hoje eu entendo que Deus falando naquela profecia foi porque Ele ouviu o lamento do meu coração enquanto eu estava ali sentada naquele banco. Porém, quando saí da igreja, Deus sabe que eu estava pretendendo sair dali para nunca mais voltar. Só que, na outra semana, eu estava fazendo faxina numa casa do outro lado da cidade. E Juliana me ligou, insistindo para que eu fosse novamente no culto com ela. Lembro que resisti bastante. Eu não queria ir. Porém pensei, bom, não tenho mesmo nada para fazer essa noite. E afinal de contas, Juliana sempre me pagava uma pizza ou um sorvete depois do culto. Aí pensei em ir, porque naquele dia eu não tinha dinheiro para comprar o meu jantar. Então, mais tarde, me encontrei com ela para irmos ao culto. Só que o que eu não percebia é que Deus estava trabalhando no meu coração. Deus tocava no meu coração quando eu chorava. Porque eu me lembrava das coisas ruins, das tristezas que eu tinha passado. Só que depois eu me sentia aliviada. Era como se Deus estivesse tirando uma carga muito pesada de cima das minhas costas. Outras vezes, a palavra que os pastores pregavam me trazia ira, porque tocava mais fundo nas minhas feridas. Eu lembrava de pessoas que haviam me falado coisas para me humilhar, inclusive nas casas onde eu andei fazendo faxina. Mas, depois que eu chorava, eu sempre perdoava. E foi assim que Deus foi me tratando. E numa noite, eu senti de ir à frente e entreguei o meu coração a Jesus. E a partir dali, comecei a sentir a alegria da salvação. Foi aí que comecei também a orar pelos meus pais e pelos meus irmãos. E continuei sempre trabalhando muito para sobreviver. Depois de mais ou menos um ano me congregando, comecei a perceber que portas melhores começaram a se abrir para mim. Comecei a ser indicada para casas onde me pagavam mais. E assim eu consegui alugar uma casa para mim. Parei de dormir de favor na casa dos outros. E aproveitei também para alugar essa casa perto da igreja, para que eu pudesse ser mais frequente nos trabalhos, nos cultos e nas orações. Foi aí também que eu comecei a colocar um propósito de oração no meu coração. Eu ia para as orações e eu orava pedindo a Deus uma família igual àquela que o pastor pregou no primeiro dia que eu fui à igreja. Eu orava muito pedindo a Deus um marido abençoado, um lar saudável e santo para mim. Foi numa dessas orações que uma irmã profetizou para mim que o inimigo estava enviando uma serpente com a boca aberta para me atocaiar. Estava querendo me enganar e que eu vigiasse. Pouco tempo depois, apareceu um rapaz querendo me namorar. Ele morava na minha rua e começou a se aproximar de mim bem devagar. Primeiro, ele fez amizade.
Depois me pediu em namoro, se dizendo apaixonado. Eu gostei dele também e aceitei o pedido e começamos a namorar. Ele não era cristão, mas começou a ir à igreja comigo aos domingos. E estava tudo caminhando bem. Só que, com pouco tempo, ele já queria entrar na minha casa para fazer as refeições junto comigo. Eu vi que aquilo não estava certo e tentei explicar para ele que eu ia ficar mal falada na rua e isso não poderia acontecer, porque eu era uma serva de Deus, não podia manchar minha reputação. Ele não entendeu, ficou chateado e aí eu terminei com ele. Percebi que ele não entendeu o que era ser servo de Deus. Mas eu deixei para lá e esqueci. E o tempo passou. Mais tarde, conheci outro rapaz. Esse era bem bonito, mas não gostava de trabalhar. Eu percebia que ele gostava muito de passar o dia todo deitado. E a mãe dele trazia tudo nas mãos dele. A merenda, o almoço, a roupa lavada. E sempre que ele precisava de algum dinheiro para sair, passear ou comprar algo que ele precisava, a mãe dele e o pai dele davam. Com o passar do tempo, ele me pediu também dinheiro emprestado. E quando eu comecei a notar que essas coisas estavam erradas e que futuramente, provavelmente, se eu me casasse com ele, eu teria que fazer o papel que a mãe dele estava fazendo, eu vi que aquilo não ia dar certo e terminei com ele também. Afinal de contas, eu mal podia me sustentar. Como eu ia sustentar um homem daqueles? A essas alturas, eu já estava com 23 anos e queria sim me casar. Queria sim minha família. Aí então, depois de mais um tempo, apareceu o terceiro rapaz. Esse parecia perfeito. Era crente, trabalhava muito, era bonito, era gentil e me tratava como uma rainha. Eu pensei assim: a serpente tentou me enganar 2 vezes, mas esse sim é de Deus. Assim eu pensei. E comecei a buscar a Deus em oração. E sempre que eu orava, perguntando se esse era o meu esposo, o Senhor levantava alguém para me dizer que sim. Sim, esse é o seu esposo. Esse é o seu marido. Então chegou o tempo de noivarmos. E assim foi. Providenciamos tudo para o casamento. Ele já tinha casa e também ele comprou as alianças. E o pastor aprovou a nossa união e nos deu as bênçãos. Casamos finalmente. No meu esposo não havia nada que me tivesse chamado a atenção negativamente. Para mim, ele era perfeito. E realmente foi tudo perfeito. Eu me considerava uma mulher de sorte. Ele me trazia até café na cama, levantava mais cedo da hora de sair para o trabalho para poder me trazer café na cama. Quando ele podia, ele me dava presentes, mesmo sem ser o dia do meu aniversário. E na nossa intimidade, ele era muito carinhoso e muito gentil. E essa foi a minha vida por muito tempo. Até que, num dia de domingo, enquanto eu me arrumava para ir para a igreja, ele disse: "Amor, estou com dor de cabeça. Você se importa de ir sozinha hoje?" Eu respondi que não. Afinal de contas, era só um dia, né? Então, eu o beijei e fui para o culto. E tudo bem. Depois, ele começou a dar desculpas para não ir à igreja nos dias de semana, alegando que ele chegava muito cansado do trabalho. E realmente ele trabalhava muito, saía às 6 da manhã e chegava às 6 da noite. E para não contrariá-lo, eu disse: tudo bem, achei justo. Só que depois, mais adiante, nem aos domingos ele quis ir mais. Um domingo eu cheguei em casa e ele estava dormindo no sofá, com a TV ligada, num jogo, e uma garrafa de bebida alcoólica em cima da mesa.
Eu tomei um susto, estranhei demais. Ele não bebia. Peguei a garrafa, levei até a pia, esvaziei e joguei a garrafa no cesto de lixo. E fui dormir. No outro dia, acordei com ele aos berros, me perguntando por que eu tinha dado fim na bebida dele e exigindo que eu comprasse outra garrafa. Eu tentei conversar com ele, perguntar, saber o que estava acontecendo. Mas antes que eu pudesse falar, ele saiu para o trabalho, batendo a porta, sem me deixar falar nada. Eu corri e liguei para Juliana, contando tudo aquilo. Ela me consolou, dizendo: "Vamos orar, Deus vai operar, fique em paz." Eu tentei ficar. E à noite, antes que ele chegasse do trabalho, me arrumei e fui para a oração na igreja. Fui chorar aos pés do Senhor. Disse: "Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu orei antes de me casar. Eu perguntei a ti se esse era o meu esposo. Senhor, por favor, não deixe que a tragédia da vida da minha mãe se repita na minha vida." E eu sempre clamava assim. Então orei, chorei, me derramei aos pés do Senhor e ali ele consolou o meu coração. Só que, irmã, quanto mais eu orava, mais o homem piorava. Ele não ia mais à igreja, era de jeito nenhum, nem admitia que eu o chamasse mais. O tratamento entre nós mudou de vez. Ele se tornou frio e ainda me dava indiretas. Se eu atrasasse o almoço, ele falava: "Uma boa dona de casa não deixa o marido com fome esperando. Cumpra sua responsabilidade." E saía com a cara feia. Eu me esforçava, irmã, eu juro, para fazer tudo direito, para não provocá-lo. E sempre orando, orando e orando. Um dia, eu tomei outro susto. Chegando do trabalho, quando desci do ônibus, eu o vi no bar jogando sinuca. Meu Deus! Eu fui para casa chorando. Nunca imaginei, irmã, ver meu esposo num bar. Eu não casei com um homem de bar. Cheguei em casa e só fiz o jantar e fui para a igreja. Nessa noite, o pastor pregou uma palavra maravilhosa, dizendo que devemos nos levantar em oração, porque o Senhor vencerá a guerra por nós. Eu peguei aquela palavra para mim. E naquela mesma noite, eu também tive um sonho. Eu sonhei com uma cobra preta embaixo dos meus pés, se movendo, tentando me morder. Mas eu não ficava com medo. Eu levantava o meu pé e descia sobre a cabeça daquela cobra e a matava. Então, depois disso, eu comecei a orar mais e a jejuar. Não desisti. Acredito que depois disso, o inimigo ficou mais furioso, porque meu esposo começou a querer dormir no sofá. Por qualquer bobagem, qualquer coisinha, ele se irritava, me xingava e ia dormir na sala. Qualquer coisa para ele era um bom motivo para uma grande discussão. Nessa época, eu estava bem triste. Eu chorava muito, mas não desistia da minha luta. Foi aí que Deus consolou o meu coração. Recebi um telefonema dos meus pais, dizendo que eles viriam passar uma semana comigo aqui em Fortaleza. Não entendi no começo, mas concordei. Quando eles chegaram, eu já percebi, já vi Deus no semblante deles. Foi a glória. Meu pai estava mudado, minha mãe estava mudada. Eles haviam aceitado a Jesus. Que coisa maravilhosa! Resposta de oração. Eu chorei muito de emoção e de alegria, agradecendo ao meu Deus. Meus pais passaram uma semana da minha casa.
eram novos convertidos, imagina. Era louvor de manhã e à noite também, e oração o tempo todo. Não contei a eles nada do que estava acontecendo comigo, claro, mas meu marido só ficava sorrindo e fazendo de conta que estava tudo bem. Chegou até a me abraçar e me beijar na frente dos meus pais. Então aquela semana foi maravilhosa. Foi um oásis no meio do meu deserto. Eu agradeci muito ao Senhor por esta obra. Deus libertou meu pai da bebida e das amantes, e também curou as feridas do coração da minha mãe. Eles se perdoaram. Estavam vivendo como um casal de adolescentes apaixonados. Aquilo era como um recado de Deus para mim, dizendo: olhe, minha filha, se você crê, se você não desistir, eu posso fazer. E eu vi ali, diante dos meus olhos, a conversão e a transformação do meu pai. Mas chegou o dia em que meus pais tiveram que ir embora. E depois disso, tudo continuou como antes. Eu lutando em orações e jejum, e meu esposo desviado, áspero, grosseiro comigo. Aí, numa noite de domingo, depois que cheguei do culto, ele arrumou uma confusão. Irmã, foi assim, do nada, sem ver nem para quê. Ele começou dizendo que o macarrão não estava a gosto dele, que eu temperei o macarrão mal de propósito, que eu era irresponsável, que eu só queria saber de igreja, que eu não cuidava mais nem da casa nem dele e que ele iria embora. E isso ele não estava falando baixinho, estava gritando. Terminou jogando o prato de comida na parede, furioso. Irmã, era uma fúria que eu não sabia de onde vinha. Depois disso, ele foi para o quarto, dizendo que ia fazer a mala. Eu me desesperei. Levantei da mesa, corri para o banheiro, sem saber o que fazer. Mas fui me esconder para orar, para falar com o Senhor, perguntar o que eu deveria fazer. E Deus começou a falar ao meu coração. O pastor, chama o teu pastor. Eu obedeci e liguei para o meu pastor. E contei tudo. E ele chegou lá em casa, mais ou menos uns 10 minutos depois. Veio ele, mais 3 diáconos e também a esposa dele. Irmã, quando eles bateram na porta, o meu marido do quarto já começou a se irar mais ainda. Ele fechou a porta do quarto com uma batida tão forte como quem dissesse: não quero ser incomodado. Aquilo era a fúria do diabo, porque ele sabia que ele ia ser expulso. Mas então eu abri a porta para que o pastor, os diáconos e a esposa do pastor entrassem. O pastor sentou e eu contei tudo o que estava acontecendo novamente. Eles se solidarizaram comigo, a esposa do pastor ficou comigo, tentou me consolar e logo após nós nos levantamos, demos as mãos num círculo e começamos a orar. Ficamos ali, orando a Deus por um bom tempo, pedindo direção, pedindo orientação. Até que dissemos amém. E o pastor foi bater na porta do quarto para tentar falar com meu esposo. Ele chamou inúmeras vezes, mas o meu esposo não respondeu. De repente, nós ouvimos um barulho muito forte. E o pastor abriu a porta do quarto. Quando ele abriu a porta do quarto, nós vimos, irmã, a coisa mais incrível do mundo que eu nunca vi na minha vida. E você pode acreditar, porque eu fui testemunha ocular. Eu vi com os meus próprios olhos, ninguém me contou. Se alguém tivesse me contado, eu não teria acreditado. Mas quando o pastor, irmã, abriu a porta do quarto, eu vi de longe, do sofá da sala sentada, eu vi o meu esposo de cócoras em cima da cama. Irmã, o meu esposo estava acima do peso. Jamais ele poderia fazer aqueles movimentos.
O meu esposo, irmã, estava como se fosse um sapo, pulando da cama para o teto, da cama para o teto, da cama para o teto. Irmã, era incrível. Ninguém sabia como ele conseguia fazer aquilo. É claro que não era ele, era um espírito imundo. E ele fazia uns barulhos terríveis, era horrível. Os diáconos também, nesse momento, chegaram perto da porta e começaram a orar, estenderam as suas mãos e começaram a expulsar. Então depois o meu marido parou de fazer isso e se sentou no chão. Passou um tempo ali com a cabeça baixa, parecia que ele tinha voltado a si, mas não. Na hora que o pastor foi colocar a mão no ombro dele, porque pensou que ele tinha voltado ao normal, irmã, ele começou a se arrastar pelo chão, se contorcendo como se fosse uma cobra e colocando a língua para fora. Irmã, era terrível. Eu nunca vi algo parecido. Então, foi mais um tempo, expulsando, expulsando e repreendendo. E aquele demônio saiu. Só que depois, quando pensávamos que havia acabado, ele começou, irmã, de novo. Dessa vez, ele ficou agachado no chão, com a cabeça para cima, abrindo a boca, como se fosse um dragão que estivesse soltando fogo pelo ar. E ficou assim por muito tempo. E era desse jeito, irmã. Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. O último, porém, foi parecido com um cachorro. Ele ficou de quatro, rosnando, tentando cavar o chão com um pé, fazendo um barulho aterrorizante. Irmã, a essa altura, os vizinhos estavam vindo bater na minha porta, perguntar que barulho era aquele e reclamar, dizendo que não conseguiam dormir. Realmente, meu marido estava aos gritos. Aos gritos não, aos berros. Foi horrível, irmã. Eu me lembro que já eram quase umas 4 horas da manhã, quando os irmãos conseguiram expulsar aquele demônio que parecia um cachorro. Depois disso, o meu esposo começou a se lançar contra as paredes e a se machucar. Era o inimigo tentando machucá-lo de verdade. Então, irmã, o pastor se desesperou e foram para cima do meu esposo. E praticamente todos eles colocaram a mão na cabeça dele e começaram a clamar mais forte e mais forte. E aí, irmã, o Senhor libertou o meu esposo. Da sala, eu comecei a ouvir um barulho, mas não era mais o demônio, era o meu esposo, sentado no chão, com a cabeça entre as mãos e chorando muito. Eu fui até lá e o abracei, e ele começou a me pedir perdão. Ele disse que sabia o que estava acontecendo, que estava ciente enquanto tudo aquilo estava acontecendo. E ele começou a confessar que ele era culpado e começou a pedir perdão. Começou a contar que se envolveu com alguns amigos do trabalho que começaram a chamar ele para beber e depois começaram a chamar ele para festas e depois apresentaram a ele uma moça do trabalho com quem ele já estava planejando se encontrar. Mas, àquela altura, ele entendia que era o inimigo trabalhando na vida dele. E ele confessou tudo ali diante de todos e pediu perdão ao pastor e se reconciliou. Irmã, nunca mais o meu esposo perdeu um trabalho da igreja. Depois da experiência que o meu esposo teve com os demônios e com o diabo, nunca mais, irmã, ele foi fazer coisa errada. Nunca mais ele se afastou de Deus. E ele prometeu a mim que nunca mais se afastaria da casa do Senhor. Falou até em ter um filho, que ele me pedia muito, mas eu sempre pedi a ele que esperasse o momento certo. E ele me disse que se nós tivéssemos um filho, jamais, jamais ele se afastaria da igreja e iria ensinar o nosso filho a caminhar nos caminhos do Senhor e longe das trevas. E realmente, irmã, assim aconteceu. Hoje nós temos não um filho, mas sim 2 filhos, porque eu tive uma gravidez de gêmeos. O Senhor nos abençoou com gêmeos. Tivemos um menino e uma menina, de uma vez só. E eles são, hoje, servos do Senhor também. E para a glória de Deus, minha irmã,
Nunca mais o meu esposo se afastou da presença do Senhor. E foi assim que Deus cumpriu tudo o que Ele prometeu na minha vida. Ele disse que me mostraria o seu poder. Ele disse que me daria uma família abençoada. Mas também, irmã, quando o Senhor diz que nós temos que guerrear, nós temos que guerrear, que Ele irá nos dar vitória. Eu cheguei a duvidar de que o meu esposo havia sido enviado por Deus. No entanto, o Senhor havia me dito que sim, ele era o meu esposo. Mesmo quando ele estava em erro, mesmo quando ele estava endemoniado, ele era o meu esposo. Eu sei que não são todos os casos que são iguais ao meu, mas no meu caso, o Senhor prometeu e cumpriu. E eu guerreei e Deus libertou o meu marido. E hoje, irmã, nós somos felizes para a glória de Deus. Deus me deu sim um lar abençoado. Deus é sim o Deus da família. Deus protege a família. Deus cuida da família. Que vocês possam ficar na paz do nosso Deus. Amém?